Jesus pegou um barco emprestado, se afastou, sentou ali naquele barco para que ele pudesse ensinar as multidões. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que aqueles homens que estavam no barco, eles estavam vindo de um momento de fracasso. Eles tinham tentado pescar a noite toda sem sucesso. Eles vinham de um fracasso. Deixa eu falar um pouquinho sobre os fracassos. Todos nós um dia já experimentamos o gosto do fracasso. É quando as coisas não saíram como nós esperávamos. E aí nós temos a sensação de que fracassamos. Puxa vida, eu esperava que eu conseguisse isso, eu esperava conseguir passar naquela prova, eu esperava tirar carteira de primeira, eu esperava que o meu casamento fosse diferente do casamento do meu pai e da minha mãe, mas eu vi que eu fracassei. Todos nós um dia já experimentamos o fracasso. Eu achava que seria um marido melhor, eu achava que seria uma esposa melhor, eu pensei que eu tinha condições de criar os meus filhos diferente, com diálogo, mas hoje eu vi que os meus filhos se afastaram de mim, não há diálogo, por mais que eu tente, por mais que eu force, eles se isolaram, eles criaram uma barreira que nos distancia. E aí nós sentimos o fracasso. Aqueles homens vinham de uma tentativa de pescar peixes, mas não pescaram nada. A sensação de fracasso. Nós fracassamos em muitas coisas, de muitas maneiras, e o fracasso é sempre algo muito doloroso, irmãos, porque ninguém entra em algo com a intenção de fracassar. Nós investimos em algumas coisas com a intenção de sermos vitoriosos, de obtermos êxito. E quando fracassamos, nós ficamos com um sentimento de culpa. Às vezes ficamos com um sentimento de vergonha. Imagina a pessoa que se divorciou, por exemplo, nessa pandemia. E agora ele fica pensando assim, como que eu vou encarar a minha família quando voltar à normalidade, quando voltarmos a nos reunir, como é que eu vou no almoço de família? Como que as pessoas vão me encarar sabendo que o meu casamento acabou no meio da pandemia? Tem gente que quer que essa pandemia continue, porque ele não sabe como vai encarar as pessoas. Porque no meio da crise, ele experimentou fracassos. O fracasso nos faz sentir incapazes, ficamos frustrados e nos sentimos impotentes. E é interessante que muitas pessoas, quando fracassam em alguma área específica da sua vida, querem desistir de outras áreas. Mas isso é um erro, irmãos. O fato de nós termos fracassado em alguma área da nossa vida não significa que nós somos perdedores. Talvez Deus vai fazer com que você experimente o fracasso em alguma área, mas isso não significa que você é um perdedor. Talvez Deus quer tratar você naquela área específica. Eu conheço pessoas que servem a Deus, por exemplo, pastores, líderes, que são fiéis ao Senhor, homens que têm um ministério assim proeminente, mas que passam por lutas desafiadoras em suas famílias, nos seus relacionamentos, com seus filhos.
Pessoas que muitas vezes vocês veem aqui nas redes sociais, na internet, nos canais de televisão, pregando a palavra, e eles devem continuar pregando a palavra, porque ali Deus tem feito com que eles sejam relevantes, mas por trás eles enfrentam lutas. Lançaram as redes e não apanharam nada. Então eu vou desistir de tudo. Não! Você continua sendo vencedor em Cristo. Essa sensação que vem sobre nós diante de um fracasso, ela muitas vezes não vem de Deus, irmãos. A sensação de que nós não somos bons como pais, como mães, que somos incompetentes para administrar a nossa vida, que a nossa vida, de uma forma geral, é em vão. Esse é um pensamento maligno. Quando essas coisas vierem à sua mente diante dos fracassos, lembre-se de quantas vezes você já foi vitorioso, quantas vitórias Deus já concedeu a você, quantas vezes você teve sucesso em áreas que eram difíceis, que as pessoas não apostavam que você conseguiria, mas você conseguiu. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, traga à memória as vitórias que o Senhor já concedeu a você. No versículo 5, quando Simão, Pedro, quando ele diz assim, olha, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Era como se ele estivesse dizendo, Jesus, nós nos acostumamos a lidar com o fracasso. Como pescadores, nós sabemos reconhecer quando o mar não está para peixe. Eu vejo aqui uma atitude de humildade, sabe? Da parte de Pedro. Embora o que eu quero ressaltar aqui é que nós não devemos nos acostumar, nos habituar com o fracasso, com a mediocridade. Mas a fala seguinte de Pedro mostra uma humildade, que ele diz assim, nós tentamos a noite toda, não pescamos nada, nós fracassamos, mas sobre a tua palavra nós vamos tentar novamente. Eu reconheço a minha incapacidade, mas eu sei que o Senhor pode operar um milagre. Então aqui fala de pessoas que se acostumaram com o fracasso. Pessoas que de tanto tentar desistiram. Os discípulos queriam guardar as redes. É isso que eles estavam fazendo. Mas Jesus estava os desafiando a irem para um lugar mais profundo, a buscar por águas mais profundas. Vamos tentar novamente. Mas Jesus, nós já tentamos a noite toda. Mas eu não estava no barco. Eu não estava junto com vocês. Entenda isso, irmãos. O fracasso faz com que a gente tenha vontade de desistir ou de seguir à margem daquilo que nós realmente poderíamos conquistar. Mas Deus nos chama hoje para mergulharmos de cabeça, para tentarmos novamente sobre a palavra de Deus. O convite de Jesus é: vamos para águas mais profundas e ali lancemos novamente as redes. Águas profundas fala de irmos mais longe, irmos além. Fala de buscar a Deus com mais intensidade. Fala de mergulharmos na vida com Deus como realmente devemos mergulhar. Sair de uma superficialidade e mergulharmos na intimidade com Deus. Amém? E ali lançarmos novamente as nossas redes. Eu sei que a resposta de muitas pessoas diante desse desafio é a mesma resposta de Simão.
Eu já tentei, pastor. Eu já tentei a noite toda. Eu já tentei a vida toda. Olha, eu sei que você já tentou. Eu sei que tem coisas que muitas vezes na nossa mente nós já desistimos, nós já não conseguimos enxergar o milagre de Deus. Só que eu sei que não foi por acaso que Deus trouxe essa palavra, sabe? É porque é para você tentar de novo. Antes, se assente para aprender com Jesus. Antes, convide ele para entrar no seu barco. Dê a ele o controle da sua vida. Às vezes a gente tentou muitas vezes, mas sem Jesus no barco. Mas hoje ele quer fazer parte da sua história. Ele quer entrar no barco da sua vida. Ele quer levar você a águas mais profundas, a intimidade. Jesus está dizendo assim, olha, eu sei que vocês já tentaram, mas vocês não fizeram isso comigo no barco, vocês não agiram sobre a minha palavra. Não desistam, não desistam. E a partir do momento em que Simão, Pedro, deu ouvidos a Jesus e obedeceu a Jesus, com Jesus no barco, eles pescaram tantos peixes que foi preciso outro barco ajudá-los. Aqui fala que a sua vida pode ser abençoada a ponto de abençoar outras pessoas. Um barco só já não era suficiente. E fala da generosidade. Aquilo que Deus nos dá, nós devemos compartilhar com as pessoas. Amém, irmãos? E aí eu fico pensando, né? Como aqueles homens experimentaram o sucesso. Como eles vieram de uma situação de fracasso, uma pesca infrutífera, não pescaram nada, não conseguiram nada, e de repente vão para uma pesca milagrosa. E aí nós começamos a refletir. O que mudou de uma pesca para outra? O barco? Não, o barco era o mesmo. O lago? Não, o lago também era o mesmo. As redes eram também as mesmas. Até os peixes eram os mesmos. Os mesmos pescadores. A única coisa que fez a diferença foi a presença de Jesus.